França e Polônia se enfrentaram com os poloneses já eliminados da Eurocopa, não jogando ali para absolutamente nada, né? Enquanto a nossa querida seleção da França estava tentando mostrar um pouquinho mais de futebol do que eles conseguiram mostrar nos últimos dois jogos, né? A França não conseguiu brilhar muito até o momento, essa é a mais pura realidade. Muitas pessoas criticando a seleção da França, até com algumas críticas semelhantes às que a gente vê com a seleção da Inglaterra, né? E na seleção da França, e acho que a gente não teve nenhuma grande mudança no time titular, Yuri. Entrou o Barcola ali, é isso? A gente teve duas mudanças. O Griezmann e o Thuram saíram da equipe. No lugar do Griezmann, ele colocou o Thuram ali, o Tchouaméni. É muito Tchou, cara, nessa seleção da França. Eu quero Tchou, Ele colocou, eu quero Tchá. Diga. ele colocou o Tchouaméni ali no meio-campo, né? O meio-campo ficou com Tchouaméni, Kanté e Rabiot. E no lugar do Thuram no ataque, ele colocou o Barcola, né? O cara se destacou aí na temporada pelo Paris Saint-Germain, Perfeito. vinha de uma grande temporada no Lyon também. Enquanto na Polônia, dessa vez começou o Leva, né? Lewandowski tá se recuperando ainda de lesão, não tá totalmente 100%, mas conseguiu ficar apto aí para jogar esse jogo. Ele, antes da partida, deu entrevista coletiva, falou que não vai se aposentar da seleção polonesa, falou que o jogo de hoje era questão de dar alegria pro torcedor polonês se despedir da Euro da melhor forma possível, e o capitão foi pro jogo aí para ajudar nisso. Conta pra gente como é que foi um pouquinho dessa partida, então. Cara, um jogo que era importante para a França em questão de busca por primeiro lugar, né? Porque eles já estavam classificados. A França conseguiu se classificar sem fazer nenhum gol, né? Porque o único gol que eles tinham no torneio era um gol contra, e mesmo assim eles já estavam classificados. E também a questão do Kylian Mbappé, né? Já que ele estava retornando aí da lesão, era importante para ver como é que ele iria atuar, se ele iria estar incomodado com a questão da máscara, se ele iria estar bem tecnicamente para o decorrer da competição. Foi um jogo, cara, que apesar da seleção francesa ser muitíssimo favorita, na verdade quem começou oferecendo perigo foi a Polônia, né, cara? O Zielinski, logo no comecinho do jogo, dá uma baita finalização fora da área para uma defesa do Manhã, mas a verdade é que isso não mudou muito a tônica do jogo, né? A seleção francesa ficou boa parte do jogo em cima da Polônia. Acho que um destaque positivo do primeiro tempo foi o Dembélé, né? Que sabem que eu teço duras críticas aqui ao Dembélé de vez em quando, mas quando ele joga bem eu elogio, porque eu dou a César o que é de César, como eu sempre digo, e o Dembélé estava sendo bastante perigoso no primeiro tempo. A primeira jogada de perigo foi uma jogada com ele ali pela direita, que ele faz aquela jogada que todo mundo conhece que ele vai fazer, né? Que ele vai jogar, dar um tapa na bola para a linha de fundo e depois jogar para o meio da área para ver se dá em alguma coisa. Algumas vezes ele sai com bola e tudo, algumas vezes ele cruza no pé de um zagueiro, e outras vezes acontece como dessa vez, em que a bola atravessa a área todinha e vai encontrar o Theo Hernandes lá no segundo pau, ele finaliza e o Skorupski, goleiro da Polônia, que fez uma partidaça, faz aí a sua primeira defesa. Essa era a primeira defesa de várias que esse cara ia fazer, cara. O Skorupski trabalhou bastante nesse jogo aí da Polônia. Já também teve outra jogada ali de novo com o Dembélé envolvido, né? O N'Golo Kanté puxou um contra-ataque e correu praticamente o campo inteiro, passou pro Dembélé, só que ele acabou finalizando ali em cima do Skorupski. Inclusive o Kanté, que é um cara que a gente elogiou bastante nas primeiras rodadas, foi o nosso homem de jogo aqui, tanto na primeira quanto na segunda rodada, mas nesse jogo contra a Polônia ele acabou jogando mal. Cara, tem uma sequência ali, cara, que o Kanté, ele erra tipo uns 4 passes seguidos de forma ridícula, assim, cara. Então realmente estava sendo um jogo ruim dele. Ele não estava tão inspirado assim, então acabou sendo um dos piores jogadores da França durante a partida. Oxe. Ele tinha sido Man of the Match nas últimas duas partidas, né, deles. E ao contrário do Kanté, o Dembélé melhorou bastante, né? Foram 3 chances criadas nesse jogo e ele também participa do gol da França na segunda etapa. A gente tem também ali uma resposta da seleção polonesa ainda no primeiro tempo, um bom cruzamento do Zielinski para uma cabeçada do Lewandowski, mas a bola acaba sendo bloqueada pelo Saliba. O Leva jogou bem? Na maior parte do tempo, cara, ele jogou dentro do possível. Na maioria das vezes, o que acontecia era que a Polônia recuperava a bola, dava um bicão pro Lewandowski lá na frente. E ele tem que ficar correndo atrás da bola igual um maluco. Uma hora ele disputava a bola com o Saliba, outra hora ele disputava a bola com o Upamecano, e era isso, cara. A boa parte do jogo dele foi isso, porque não tinha o que fazer. O time tava sendo pressionado. Na reta final do primeiro tempo, o Kylian Mbappé começou a aparecer no jogo, né? Ele faz 2 boas tabelas com o Barcola. Os dois tinham esse entrosamento de PSG, né? São 2 caras que se entendem bem. E nessas 2 boas tabelas, o Kylian Mbappé consegue a finalização. Destaque para a segunda, cara, que jogada lindíssima. O Mbappé, ele faz aquela jogada que ele gosta muito de fazer, que é fazer 1-2 e fazer a ultrapassagem nas costas de um dos zagueiros ou de um dos laterais para receber, e ele faz com o Barcola na segunda vez. O Barcola toca de calcanhar para ele, cara, uma jogada bem bonita, mas nas duas o Mbappé finalizou e os Skorupski conseguiu fazer a defesa. O jogo terminou 0-0 na primeira etapa, mas com a França conseguindo produzir. A França estava criando boas chances de gol, mas estava esbarrando
numa má pontaria e também numa boa atuação dos corupos ali que estava conseguindo mandar bem. Na segunda etapa, a França continuou pressionando, o Kylian Mbappé continuou finalizando, ele finalizou bastante nesse jogo, tá? Foram 6, pra você ter uma noção, cara, foram 6 finalizações, sendo que das 6 ele acertou 5. Essa é uma taxa de acerto de finalização muito bem alta. E dessas 5, 4 foram defendidas pelos Skorupski, né? 4 finalizações de Mbappé que ele defendeu. E uma delas foi a jogada do penal, que foi a jogada que destravou o jogo, uma arrancada do Dembélé pela direita, o que viu derruba ele na área. Pênalti, o senhor Mbappé foi para a cobrança, colocou ali no canto direito do gol, batendo de chapa, tranquilo, e fez assim o seu primeiro gol na Euro. Cara, o Mbappé demorou bastante, né? Ele jogou 4 jogos na Euro passada e tinha jogado 1 nessa Euro e ainda não tinha conseguido marcar, mas dessa vez aí nada conseguiu deter ele. Foi o seu 13º gol em competições maiores pela seleção francesa, 48º gol pela seleção francesa no geral. Ele tá só atrás de Thierry Henry, que tem 51, e do Olivier Giroud, que tem 57. Eventualmente vai passar os dois, ele tem só 25 anos de idade, vai ser com sobras aí o marketing da história da França, talvez consiga chegar aos 100 gols. Provavelmente, né, se nenhuma coisa estranha acontecer com ele em termos físicos, a tendência é que isso aconteça. E assim, cara, a França faz o gol e parecia assim que o jogo ia ficar morto, porque a Polônia não conseguia resistir, não conseguia atacar muito, a França tava meio que naquela ali. Só que aí o Deschamps começou a interferir no jogo da forma equivocada, na minha opinião, né, cara? Porque ele faz 3 trocas ali, pouco tempo depois do gol do Mbappé. Ele tira Kanté, Rabiot e Barcola e coloca Giroud, Camavinga e Griezmann. E o erro dele aqui foi tirar o Barcola. Porque o Barcola tava muito bem no jogo, eu não entendi por que ele tirou o Barcola. O Barcola não só estava muito bem na parte ofensiva, como ele também estava bem na parte defensiva, porque em toda jogada que a Polônia conseguia pegar a bola, tentar atacar, o Barcola estava recompondo ali, estava fechando, marcando no campo defensivo. Então, eu não entendi por que ele tirou o Barcola. E aí ele faz as trocas e ele coloca Giroud, Camavinga e Griezmann. Giroud, que é um centroavante, Camavinga e Griezmann que entraram ali no meio campo. Ou seja, ele perdeu um cara que estava muito bem pelo lado, tanto na parte ofensiva, dando opção ali na parte ofensiva, fazendo dobradinha com o Mbappé, quanto na parte defensiva, e ele só colocou jogadores para atuar por dentro. Então a França ela perdeu essa profundidade e ela também perdeu essa recomposição. E aí a Polônia começou a gostar do jogo, começou a ir para cima, e aí quando você pressiona muito um time que tem o Upamecano, a chance dele fazer vai aumentando. Tem um medidor de no Upamecano. Quanto mais você pressiona o time dele, mais a chance dele fazer alguma besteira grande cresce. E aí, eventualmente, isso acabou acontecendo. Um dos jogadores que entrou no segundo tempo ali na Polônia, o Swiderski, não sei como é que pronuncia, ele faz uma jogada ali dentro da área e o Upamecano acaba derrubando ele. Na hora o árbitro não dá, mas aí o VAR chama pra ver. E quando o VAR olhou ali, só viu o pezinho do Upamecano chutando o pé do Swiderski. O Lewandowski foi pra cobrança. O Maignan conseguiu fazer a defesa, mas o Maignan deu bobeira, né, cara? Porque você sabe que o Lewandowski tem aquela paradinha tradicional dele, que ele dá aquele pulinho. E aí quando o Lewandowski dá o pulinho, o Maignan dá aquela freada assim, aí no que ele dá a freada, ele dá um passo pra frente da linha, e aí ele acabou se adiantando. O juizão mandou voltar naturalmente com o VAR, e na segunda cobrança o Lewandowski bateu no mesmo, corretamente. Não, isso aí é uma regra objetiva, se o cara adiantar tem que mandar voltar. E ele tava com os 2 pés fora da linha. O Lewandowski bateu no mesmo canto, só que dessa vez ele bateu ainda mais no limite, que a bola toca na trave e entra, e assim ele marcou aí o seu gol de número 83 pela seleção polonesa, disparado o maior da história. Lembrando que ele tem fogo ainda, hein? A França, depois disso, Deschamps ainda fez algumas mudanças, ele colocou Youssouf Fofana, colocou Kolo Muani, tentou pressionar a seleção da Polônia para conseguir o segundo gol, mas não conseguiu. A França piorou depois das alterações dele, sinceramente, cara, foi uma bobeira sem tamanho tirar o Barcola, na minha opinião, ele estava muito bem no jogo, e aí eles não conseguiram marcar o segundo gol. A França então empatou, se classificou com apenas 2 gols marcados, 5 pontos conquistados. Algumas dúvidas que ficam, mas eu acho que essas dúvidas ficam mais em relação aos resultados e aos números do que ao desempenho em si. Porque assim, diferente da Inglaterra, que você não vê eles criarem nada, você vê eles jogando futebol horroroso, a França cria bastante. Acho que nos 3 jogos da França eles conseguiram criar boas oportunidades de gol. No jogo contra a Holanda, a gente falou aqui dos gols que o Griezmann perdeu. No jogo contra a Áustria, a gente falou aqui dos gols que o Mbappé perdeu. E nesse jogo contra a Polônia, os Skorupski fez várias defesas. Então, eu não acho que o problema da seleção francesa está na criação, cara. Eu acho que eles ainda estão conseguindo produzir muito bem. Eu acho que tem alguns valores individuais ali fazendo uma grande competição. Mas talvez o grande problema seja nos seus 2 principais jogadores não estarem, por enquanto, fazendo uma competição tão inspirada. O Griezmann não tá fazendo uma boa Euro, o Mbappé quebrou o nariz e só conseguiu retornar agora, e fez um grande jogo, né? Para mim foi o melhor jogador nessa partida contra a Polônia.
Então talvez essa seja o grande fator de dúvida aí. Para mim a seleção francesa chega forte pro mata-mata, vai dar muito trabalho ali na chave, né? Se eles passarem, Portugal também passarem, vai ter um França e Portugal nas quartas de final, e eles vão ficar ainda mais fortes se o Griezmann e o Mbappé acordarem de vez na competição. Perfeito comentário, cara. Queria corroborar um pouquinho o que tu falou. Eu tô olhando as estatísticas no site oficial da UEFA aqui. E embora a gente tenha algumas seleções com apenas 2 jogos, né? Então não dá pra fazer essa comparação de forma perfeita. Mas a maioria já jogou 3 jogos. E a França é a segunda seleção que mais criou chances de gol em toda a Eurocopa. Acredite se quiser, marcaram um gol só, né? O outro gol foi contra. Mas são 49 chances de gol, só atrás da Alemanha, que é disparada na frente, a primeira com 57. E em termos de finalizações no alvo, finalizações certas, eles são a 4ª seleção que mais acertou chutes, né, só atrás de Alemanha, Áustria e Espanha. Então o que tu falou ali desse lance de, em termos de campanha não parece que a França tão bem, mas em termos de volume, de produção, eles estão muito superiores à Inglaterra, por exemplo, né? Acho que isso aí dá pra corroborar não só pela tua análise visual subjetiva, né, mas também com os números aqui que estão mostrando claramente que a França tem produção ofensiva. Talvez se os caras começarem a brocar mais, né, conseguirem converter melhor as chances ali, eles possam transformar isso aí mais em gols. Lembrando também outra coisa que o Yuri falou que é importante, se liga só, a França caiu aqui, né, como não ficou em primeiro lugar no seu grupo, no mesmo lado da chave de Portugal, Alemanha e Espanha. Eu diria que se botasse a Inglaterra aqui junto, provavelmente seriam as 5 favoritos quando o torneio começou, né? Quando a competição começou, as 5 seleções, se tu tivesse que escolher 5, tu escolheria essas 4 aqui e mais a Inglaterra, né? Acho que a maioria das pessoas aí nas previsões colocou mais ou menos assim. Eu tenho quase certeza que eu fiz exatamente igual e botei a Croácia também junto como as 6 principais ali, né? Então, realmente, um lado da chave ficou aparentemente ficou muito mais forte, né? Ficou. Isso aí pra mim não tem dúvida. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu nas últimas 2 edições da Liga dos Campeões, né? Você tem um lado da chave com quase todos os favoritos, né? Acho que todos os favoritos, se brincar. Porque, por exemplo, hoje quando você olha de quem você espera mais, você vai citar Alemanha, Espanha, Portugal e França. Você não vai citar a Inglaterra no momento pelo futebol que eles estão jogando. Você não vai citar a Itália, que foi uma seleção que conseguiu assegurar a classificação em segundo lugar com a bola no último minuto, que fez um jogo horroroso contra a seleção da Espanha. A tendência, né? Porque é aquele negócio, quando chega na final é um jogo só, mas a tendência é que o campeão saia dessa chave aí. Man of the Match foi o nosso querido Mbappé, mascarado aí. Tá justificado isso aí pra nós, né? Pra nós, a nossa escolha. Demais, ele fez um grandíssimo jogo, cara. Muitos dribles, muitas tabelinhas. Nem pareceu que ele quebrou o nariz, cara, porque ele tava se movimentando demais no jogo. Teve até um momento ali que o Lewandowski acertou a mão na cara dele. Ele ficou, acho que uns 2 minutos com a mão assim no nariz, cara, por causa da mãozada do Lewandowski. Tá com o nariz quebrado, né? Tá se recuperando ainda, mas foi um bom jogo dele, cara. Foi com toda certeza muito melhor do que o jogo contra a Áustria. Então tá aí, o melhor da partida para a UEFA foi o Skorupski, o nosso goleirão aí polonês, que acabou fazendo 7 defesas na partida. Cadê? Tá aí, o homem. Tô viajando, o que aconteceu com o Szczęsny? Tava no banco, né? Foi pro banco, mas ele começou a Euro jogando, né? Eu lembro até uma partida que ele foi bem. Eu acho que ele nem no banco tava, deixa eu olhar aqui. Tava no banco sim. Tava lesionado, será? Acho que é titular absoluto, não? O Szczęsny? Ou tô viajando? Tava. É sim, pô. Não, ele mas provavelmente só a seleção já tá eliminada. Eliminada, claro. Deve ser isso. Então. Botaram o Skorupski pra jogar, deve ter sido isso. Ele tem 33 anos, então de repente era a última chance dele jogar. E aliás, que legal, né? O cara, de repente, a última chance de jogar uma partida ali desse tamanho e ainda levou pra casa o Man of the Match da UEFA. Então, bacana aí a história pra ele. Vamos lá, se liga nessa estatística maravilhosa. O Upamecano é o segundo jogador de linha com mais erros defensivos graves na base de dados do SofaScore. São 326 jogos e nesse período aí ele fez 16 pênaltis, 16 erros que levaram a chutes, 10 erros que levaram a gols e 1 gol contra. A gente sabe que o Upamecano realmente é um jogador que, cara, parece que ele tem tudo pra ser um bom zagueiro, né? Ele tem o corpo, ele tem o posicionamento, mas ele tem lapsos ali que são de caneleiro total, né? E isso não é de hoje, foi assim nas últimas 2 Champions Leagues. Então acontece alguma coisa com o Upamecano que lá na mídia alemã eles disseram o seguinte. Pega essa manchete aqui, ó. Vamos lá, essa manchete tá maravilhosa. Amargo. Ah não, tiraram, caraca. Acabou de trocar, vocês viram? Não. Eu vou ler o que tava antes. Amargo, o Upamecano está se tornando o corvo azarado novamente. Lamentável. Eu olhei aqui, ó. Se liga na tradução do vídeo aqui, cara. Ó, mais vi, não sei o que eu tô falando, hein?
Não sei o que tá falando, olha só, mais vídeos, olha aqui o título desse vídeo aqui, ó. Críticas ao Portão Sul. É complicado. Yuri, tu acha que o Upamecano tá se tornando novamente o corvo azarado? O Upamecano, acho que esse cara tá com alguma praga, viu? Cara, ele tá muito azarado, tá ligado? Tudo que ele... Às vezes parece que ele tá tentando fazer as coisas no risco zero, mas ainda assim na merda, cara. A gente viu as últimas 2 temporadas dele no Bayern de Munique foram um desastre. A seleção francesa também tá esquisito. Se eu fosse o Deschamps, cara, eu consideraria sinceramente tirar esse cara do time titular. Nem porque ele é ruim, mas porque ele tá azicado, tá ligado? Zico no futebol tem um poder muito forte, cara. Muito forte. Na mídia polonesa, saiu o seguinte manchete. O juiz emitiu um veredito sobre o caso criminal de Lewandowski. Claramente. Eu acho que eles estão falando aqui sobre o lance em que o Leva perdeu o pênalti e o juiz acabou voltando. E eles estão dizendo aqui que foi correta a decisão de voltar. Também temos no Esporte da Polônia a seguinte manchete. Circo de Lewandowski. Isso o acompanhará por anos. Abre aspas. Pior de sempre. Eles estão criticando aqui o pênalti perdido, sendo que nem valeu, cara. Pô, deixa o cara. Perdeu o pênalti, depois cobrou de novo, fez gol. Esses poloneses são uns fela, cara. De novo reclamando do Lewandowski, irmão. Quando esse cara se aposentar, vocês vão falecer, vocês vão sumir do mapa. E ainda ficam reclamando do cara, pera. Quando é que vai surgir outro Lewandowski aí pra vocês? Vai meter 83 gols pra vocês? Nunca. É o seguinte, Mbappé insultou o Lewandowski. Calha da boca de um francês. Há uma gravação. Foi quando o Lewandowski acertou a mão na cara dele. O que ele falou daí? Eu não tenho a menor ideia. O L'Équipe da França disse o seguinte: um caminho perigoso para a França. Cara, a França, eu não vou dizer que eles se ferraram porque eles podem enfrentar todas as seleções grandes e conseguir ainda tranquilamente, não tranquilamente, mas eles têm chance de ganhar a Eurocopa, né? Eles são uma das mais fortes. Agora, o que eles perderam de chance de passar pro outro lado da chave aqui, ficar um pouquinho mais sussa, né? É sacanagem, pegando uma Polônia eliminada, pô. Que isso, cara. Deram mole, mas talvez seja bom pra eles. A França Pra testar a França mais? costuma jogar melhor. É que eles costumam jogar melhor contra time melhor. Então tá aí.